E neste vídeo vamos falar sobre as 7 leis herméticas. Do livro O Kybalion, estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Autores, os 7 iniciados. Praticamente isso existe, está incorporado na nossa vida e em praticamente todas as religiões. Por mais que não seja uma coisa estudada, consciente, conforme eu vou falando para vocês, vocês vão falar, ah, mas é isso? Tipo, isso eu já sei. Isso já está no nosso DNA, já está no nosso espírito, na nossa alma. Então, começando a falar do primeiro princípio, é o princípio do mentalismo. E ele diz assim, o todo é mente, o universo é mental. A compreensão desse princípio, para vocês poderem fazer uma analogia, é como se o universo, ou Deus, da forma que vocês preferirem chamar, fonte criadora, é uma grande mente. O universo é uma mente. E nós somos pensamentos dessa mente. Essa mente criou cada um de nós, cada planeta, cada universo. E esse princípio nos dá a noção do quê? De que tudo começa pela nossa mente. A casa que a gente mora, ou o prédio que a gente mora, primeiro surgiu na mente de alguém, de um arquiteto que foi e desenhou, certo? O carro, a mesma coisa. Tudo que existe, primeiro existe na mente. O universo, ele é totalmente mental. Nós somos mental. A compreensão desse princípio do mentalismo habilita o indivíduo a abarcar prontamente as leis do universo. Ou seja, ele diz assim, se a gente não compreender essa lei, a gente não consegue, é a primeira chave, abrir as outras portas do templo. Sem essa chave, nenhuma das outras portas vão se abrir, certo? Então, o estudante hermetista que começa a estudar sobre os princípios, não sabe aplicar inteligentemente a grande lei mental, apesar de empregá-la de maneira casual. O que ele quer dizer com isso? Que ainda temos dificuldade de co-criar o nosso mundo dos sonhos. E isso é uma verdade. Não todas as pessoas, graças à fonte, estamos despertando. O que é esse despertar? A gente está acessando em nós o nosso poder. Aquilo que Jesus veio e falou, vós sois deuses. Essa é a verdadeira verdade. Ou seja, nós temos o acesso a co-criar o nosso mundo dos sonhos. E como começa isso? Pela nossa mente. Então, do mesmo jeito que a fonte criou tudo isso que a gente vê, as galáxias, os planetas, a natureza, tudo. Um dia ele pensou primeiro, para depois ele criar. E ele deu exatamente os mesmos poderes. Você primeiro pensa no que você quer, para depois aquilo se transformar em realidade. Agora faz uma reflexão na tua vida. Aonde você está hoje? A situação da sua vida hoje. É o teu mundo dos sonhos? Mas como você chegou nesse mundo que você está hoje? Como que você chegou aí? Começou por um pensamento. Algumas pessoas que trabalham comigo, algumas pessoas que eu atendo, têm um pouco de dificuldade de entender isso. E às vezes falam assim pra mim, nossa, Paula, mas então eu criei essa doença? Sim. A nossa facilidade ainda é de criar sofrimentos, angústias, medos, ainda é mais para esse lado do que para o lado da cocriação de mundo dos sonhos. Devido a quê? Devido a muitas crenças que nos limitam, devido aos próprios ensinamentos, devido à mídia que hoje está mudando, a gente sabe. Algumas pessoas não assistem mais televisão, por exemplo. E ao você acessar esses tipos de conhecimento, você começa a descobrir coisas que cada programa que você assiste na televisão, novela, jornalismo,
Tudo isso, existem mensagens subliminares que a gente não escuta. Eu falo sobre isso também no meu canal e no site. Que o quê? Que o teu inconsciente acessa, você consciência não acessa, mas o teu inconsciente absorve e automaticamente dá aquela coisa de medo, né? Porque violência, a gente olha pro jornalismo, é o quê? Que dá na gente? Medo, insegurança, o mundo tá de mal a pior, enfim. Existem, além do que a gente vê, mensagens subliminares para que a gente compre coisas que a gente não precisa. Para quê? Para que a gente compre remédios. Enfim, existe uma infinidade de coisas por trás de tudo aquilo que a gente vive, que a gente absorve. Então, hoje, esse tipo de conhecimento, inclusive do Kybalion, das leis herméticas, mostra pra gente que quem está no controle de tudo somos nós. Porque antes a gente não tinha acesso a esse tipo de coisa que a gente tem hoje. Então por que o universo é mental? Porque tudo começa com um pensamento. O simples fato da gente ter um plano de saúde, eu não vou mentir pra vocês, eu também tenho, gente. Ainda não tenho, eu voltei a morar aqui na França, tem um mês agora, ainda não fiz. Mas sempre tive plano de saúde. Isso é automático. Pensarmos que eu vou ficar doente, então eu preciso, mas se eu ficar, ou seja, você já manda o comando de que algo pode dar errado, de que você pode ter uma doença, de que você pode ter um acidente. Isso, quando a gente estiver em quinta dimensão, não existe mais, porque não existe mais doença. E por que não existe mais doença? Porque a gente não cocria mais isso. A gente vai aprender a se curar. O que a egrégora de cura faz? Cura as pessoas. E quando a gente cura as pessoas, que não é só de doença física, emocional, espiritual, a gente se cura também. Quando a gente tem essas lives, esses bate-papos, o que acontece? Curamos as pessoas e nos curamos. É compartilhamento. Então a gente tem que ter o que é essa primeira lei hermética tem a ver com a nossa vida. O que eu estou criando na minha mente? Eu sou criação, você da fonte criadora. Ele um dia pensou em você. Nós somos como fosse um neurônio. A gente vai falar disso na próxima. Dentro da mente do todo. Só que ele te deu todos os poderes dele. Porque você é ele. Você está dentro dele. Os seus neurônios são o quê? Não são Paula, são você. Então, prestem bem a atenção. A gente vai fazer um trabalho no final na técnica com isso. No que você está pensando? Se você hoje não está satisfeito com a sua vida, se você hoje não tem a sua vida dos sonhos, se você está sofrendo de qualquer coisa, saiba que, do mesmo jeito que você criou essa situação, você pode sair dela. No livro, para quem se interessar, ele fala sobre o que é o acaso. O acaso é um nome dado para aquilo que a gente não sabe o que é. Não existe o acaso. Não existe, foi um acidente, um acaso. Isso não existe no universo. E vocês vão entender por quê. Então, ficou claro para vocês o que é a primeira lei mental? Nós criamos do mesmo jeito que a fonte, que Deus criou o universo, nós criamos o nosso universo. Tudo é mental. A cadeira que você está sentada, a mesa que você come, foi criado na mente de alguém primeiro, para depois ela se tornar realidade. E é isso que a gente quer contribuir e compartilhar com vocês. A co-criar, porque já está tudo criado. Tudo. O teu mundo dos sonhos está aí, você só precisa acessar. Criar junto. Co-criar é criar junto. Com a fonte, com Deus, do que você preferir chamar. Essa é a primeira lei. Vamos para a segunda. O princípio da correspondência. Eu fiz uma pesquisa muito interessante e Mark Miller, um doutor da Universidade de Brandeis, pesquisa sobre como os diversos tipos de neurônios se interconectam, fazem as sinapses.
no cérebro. Através de pequenas fatias microscópicas, ele consegue definir estas conexões visualmente. E tem a imagem aqui. A imagem da esquerda mostra o neurônio e a da direita mostra o universo. Gente, parece que é a mesma imagem. Igual. Então, para vocês terem uma ideia, se vocês pegarem essa imagem na internet, que é só digitar como que é os neurônios dentro do cérebro, vai aparecer, e como é o universo, parece que é a mesma coisa. Por isso que ele diz, o mesmo que está em cima é o que está embaixo. Ele quer falar sobre as dimensões. Tudo isso que estamos vivendo hoje, existem outras dimensões, como a nossa, umas mais etéreas, outras mais densas, mas onde a nossa essência vive outras experiências. É muito louco isso. Quando eu descobri tudo isso, eu também fiquei meio chocada. Falei, mas como assim, né? Eu tô aqui na Terra, na terceira dimensão, vamos dizer que a gente tá quase na quinta, estamos com o pé lá, com o pé cá. E ao mesmo tempo eu tô... Que? Tipo, deu um bug na minha mente. E dá mesmo. Por quê? Porque a gente não aprende isso quando a gente é criança. Na quinta dimensão, quando a gente estiver totalmente na quinta dimensão, que a gente vai precisar de ter 33% pelo menos das pessoas do planeta despertas, a gente está chegando lá já. Muitos estudos comprovam isso. Desperta é o quê? É quando a gente começa a acessar nossos poderes e co-criar o nosso mundo dos sonhos. E a viver e a construir tudo que a gente quer. Isso é ser desperto. A gente não precisa se apegar a nada, a seguir nenhum ser, nem... A gente, lógico, a gente faz as nossas orações, os nossos mantras, se conecta com a fonte criadora, mas a gente não precisa seguir. Para vocês terem uma noção, quinta dimensão não tem religião, gente. Por quê? Porque o poder está em nós. Existem seres de luz maravilhosos que vão nos auxiliar, estão nos auxiliando. Mas o que eles querem trazer para nós? O nosso poder. Mostrar para nós que tudo que eles fazem a gente é capaz de fazer. Vários e vários já passaram por aqui, além de Jesus, e fizeram esse trabalho. Só que a gente ainda fica naquela dúvida, né? A gente quer muito uma coisa. Mas no fundo a gente fica assim, mas acho que não vou conseguir não, imagina. Aí começam as crenças, né, falar pra nós. Mas eu sou tão velha já, mas eu sou tão nova. Mas eu sou gorda, mas eu sou magra, mas eu tô longe, mas eu tô perto. Aí a gente começa. Mas isso não dá certo, isso aqui não... Imagina que eu vou conseguir me curar. Aí você questiona as suas crenças e fala assim pra elas. Por que existem pessoas que conseguiram? Se alguém conseguiu, eu também posso conseguir. Tem algum milionário na sua família? Na minha não tem. Na sua tem? Por que você não pode ser o primeiro? Por que eu não posso ser o primeiro? Aí vem várias respostas na tua cabeça. O que querem? O que a luz, o que a fonte quer mostrar pra gente com tudo isso? Que nós podemos, sim, acessar quaisquer dessas dimensões, quaisquer desses poderes, só que vai exigir de nós várias coisas. Vai exigir de nós que a gente busque o conhecimento, que é o que vocês que estão aqui na egrégora estão fazendo. São mais de quase 3.000 pessoas, fora que estão no Facebook, nas outras plataformas. Só na egrégora de cura. A gente tem vários outros canais. Em vez de você ir assistir uma novela, você vai assistir uma live, você vai ler um livro, você vai... Isso é o caminho do despertar. Você vai fazer uma meditação, você vai fazer um mantra. Vai ter dia que você não vai querer fazer nada. Tudo bem, respeita esse dia. Descansa, dorme, faz o que você achar melhor. Respeita a tua vontade. Porém, aonde você quer chegar? Lembra que começa no mental? Aonde você quer chegar? Tem gente que não sabe. Eu dou palestra também em escolas e, por incrível que possa parecer, os nossos jovens não têm sonhos. Escola pública, gente. Aí no Brasil, toda vez que eu vou dar palestra em escolas no Guarujá, em Santos, eu fico assim, eu falo, gente,
O que a gente está ensinando para eles? Porque a gente também é exemplo. Você pode não perceber, mas muitas pessoas estão te seguindo. Você é exemplo para muitas pessoas. Todas as pessoas que estão aqui buscando esse tipo de conhecimento, eu tenho certeza que são exemplo para muita gente, nem sabe. Nem sabe. Então o universo, ele é mental. Tudo que está em cima no universo está dentro da gente. Outro estudo que fizeram foi estourando cada parte do átomo, estourando até chegar na outra pecinha menor, né? Porque eu também não sou física nem química para explicar exatamente, mas vou fazer bem figurativo para vocês entenderem. Eles fizeram um experimento que quanto mais você for indo a fundo do átomo, próton, nêutron, você vai indo. Eles chegam no bóson de Higgs, que é o quê? É a fonte, é onde tudo começa. Vamos dizer que é a fonte. É aquela centelha, é onde tudo começa. E se você sair do planeta e sai, sabe, dessa galáxia e vai longe, você vai chegar até onde? Até a fonte criadora. Então, não importa se você fizer uma viagem para dentro de você, você vai chegar até lá. Se você fizer uma viagem para fora, se a gente conseguisse, porque um dia a gente vai conseguir atravessar todas as dimensões, aonde a gente vai chegar? No mesmo lugar. Então, para e pensa. Eu acho tão maravilhoso o mecanismo como funciona o nosso corpo humano. É tão perfeito, é um sistema tão perfeito como a natureza é perfeita, como a galáxia é perfeita, como esse universo, como que uma coisa não bate na outra. Como que a gente está girando e não está sentindo? Como que o mar não cai em cima da gente se a gente está girando? Como que a gente não bate na lua, a lua não bate na gente? Entende como é tudo muito perfeito e sincronizado? Assim é o nosso corpo. A mesma quantidade que tem de sangue no teu corpo, no nosso corpo, tem de água no nosso planeta. Olha que louco. As mesmas composições que existem no nosso corpo existem numa estrela. Você sabia disso? Então, gente, tudo que tá lá no cosmos tá dentro de você. Você está dentro de tudo isso. Tudo isso está dentro de você. Essa é a lei da correspondência. Pare e pensa, eu sou parte de tudo, do todo, e o todo tá dentro de mim. A gente é como se a gente fosse um planetinha e dentro da gente existe vida. Existe vírus, existe bactéria, existe fungo, existe a nossa imunidade trabalhando para que isso não fique de uma forma tão grande que vire uma doença, que vire uma gripe, que vire qualquer outra coisa. Às vezes a gente tem contato com vírus e nenhuma doença se transforma na gente. Por quê? Porque o nosso sistema imunológico tá ali. Já pararam para perceber como existem humanos que são como se fosse um sistema imunológico? E existem humanos que são igual o vírusinho? Estão ali só para estragar, parece? É isso. O que tá lá em cima tá aqui, ó. Dentro de você. Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos e eu vim te contar uma novidade aqui da Quantic Expert. Vamos lançar em breve o Tinder Quântico, isso mesmo, algo que nunca ninguém fez. Seremos pioneiros. Para quê? Para te ajudar a se conectar com a tua chama gêmea, alma gêmea, ou seja, vai ser um aplicativo de encontros de pessoas que estão nessa pegada de quinta dimensão até a 12ª. Fica atento, mas para isso que já começou a ser construído pelo cofundador da Quantic Expert, pelo Gabriel Duarte, que é programador,
A gente precisa da tua ajuda. Por isso eu vou colocar aqui para você no Apoie-se, onde você pode apoiar a gente com 5, 10, 15 reais, quanto você puder, para ajudar a gente na hospedagem desse aplicativo, na mão de obra, enfim, isso tem um custo de R$2.000 em média por mês. Então eu peço tua ajuda para a gente conseguir colocar isso no ar o mais breve possível e funcionar em todos os celulares, tanto Android quanto Apple, tá? Isso vai levar um tempinho aí para ir ao ar, porque a gente precisa deixar ele mais perfeito possível, mas eu conto com a tua colaboração. Além disso, você colaborando com a gente no Apoia-se, você tem acesso cada vez mais aos cursos gratuitos da Quantic Expert, que a gente vai cada vez ter mais também, e descontos especiais em todos os eventos pagos e nos cursos que são pagos também, tá bom? Então eu conto contigo, se inscreve aqui no Apoia-se. Um beijo no seu coração, até lá!